Olá! O quadro Mito ou Verdade de hoje trata de uma condição respiratória que afeta milhões de pessoas no Brasil e no mundo: a asma. A asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas que causa sintomas como falta de ar, chiado no peito, tosse e sensação de aperto no peito. Ela não tem cura, mas pode ser controlada com acompanhamento médico e uso adequado de medicamentos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a asma afeta cerca de 300 milhões de pessoas no mundo. No Brasil, dados no Ministério da Saúde indicam que mais de 20 milhões de brasileiros convivem com a doença, sendo uma das principais causas de internação do SUS entre crianças e adolescentes. No dia 21 de junho é celebrado o Dia Nacional de Controle da Asma, uma data criada para reforçar a importância da informação, do diagnóstico precoce e do tratamento adequado, além de combater mitos que ainda cercam esta condição. Para esclarecer o que é verdade e o que é mito, conversamos com a pneumologista Irma de Godoy. Vamos descobrir juntos? Quem tem asma não pode fazer exercícios físicos? Isto é mito. O exercício físico é importante no controle da asma e ele pode eventualmente desencadear crises de asma, mas naqueles indivíduos que não estão recebendo tratamento adequado. Desde que o indivíduo paciente asmático, esteja sendo adequadamente tratado, apropriadamente tratado, recebendo a medicação adequada, ele pode fazer o tipo de exercício físico que ele realmente goste mais. Exercício físico depende do gosto da pessoa. A pessoa tem que gostar de fazer aquela atividade. Então, o médico vai adaptar a medicação para que ele possa fazer o exercício físico que é mais prazeroso para ele. A asma só aparece na infância? Também é mito. A asma aparece na infância, né? Às vezes ela desaparece na puberdade, mas depois ela reaparece também na fase mais tardia. E tem algumas pessoas que nunca tiveram asma na infância, nunca tiveram asma quando eram jovens e acabam tendo a asma depois dos 50 anos. Então, a grande parte das pessoas com asma começa a doença na infância, mas tem um número razoável que começa depois dos 50 anos. Bombinha de asma vicia? Mito, esse é um mito muito importante, né? A bombinha, quando a gente fala bombinha, dá a impressão de que só existe uma bombinha. Existem vários tipos que a gente chama hoje de dispositivos inalatórios, que é um dos principais tratamentos para asma. E esses dispositivos inalatórios contêm diferentes medicamentos. Nenhum deles vicia, mas tem medicamentos que podem fazer mal para o asmático se ele usar o medicamento inadequado. Por exemplo, a asma é uma inflamação do pulmão. Então, as bombinhas ou os dispositivos inalatórios, como a gente chama, que tem medicamentos que são anti-inflamatórios, eles são extremamente importantes para o controle da asma e eles devem ser utilizados. O que hoje em dia nós não recomendamos mais é que o indivíduo que tem asma use a bombinha que tenha só o que a gente chama de broncodilatador, sem o anti-inflamatório. Então é importante que ele use a bombinha correta. Usando a bombinha correta não tem problema, não vai causar nenhum risco para ele. A asma é causada por emoções como estresse ou ansiedade? É mito, porque a gente não sabe a causa da asma, né? A asma é um processo inflamatório, então ela não é causada por emoções ou outros estresses, né? As emoções e os estresses podem desencadear crises de asma, mas não como causa da asma, tá?
Crises de asma podem levar à morte? Isto é uma grande verdade, né? A gente tem um número razoável, né, de pessoas que morrem todos os anos por conta da asma. Quem que morre de asma? São os indivíduos que têm asma grave, né? E que tem, ou que não tratam direito. Então, é extremamente importante o tratamento da asma, para que a presença da crise significa que a asma está maltratada. Então, quando o indivíduo está com tratamento inadequado, né, indica que esse paciente pode ter crise, e essa crise pode sim levar à morte. É uma doença que mata aí de 4 a 6 pessoas. Ar-condicionado é sempre ruim para quem tem asma? É verdade. O ar-condicionado, ele tem duas condições que são associadas com o desencadeamento da asma, né? Primeiro, ele resseca o ar. E segundo, ele faz com que, se ele não tiver muito bem conservado, ele pode ter poeiras que podem desencadear a crise de asma. Agora, se você tem, na época de muito calor, se você tem necessidade de usar um ar-condicionado, você pode usar junto com o ar-condicionado alguma coisa para umidificar o ar, e isso então torna ele menos, um problema menor para o paciente asmático. Tosse constante pode ser sinal de asma? Isto é verdade, né? Então, às vezes o indivíduo pensa que a asma é só aquele indivíduo que chia e que tem falta de ar. Mas uma das causas mais frequentes de tosse, em que a gente tem que investigar a etiologia, é a asma. Quem tem asma precisa evitar poeira, mofo e fumaça? Verdade. Então, é extremamente importante que, principalmente aquelas pessoas que têm uma asma que a gente chama de alérgica, que essas pessoas evitem a exposição a poeiras, por exemplo, se você tem em casa, né, o quarto de quem tem asma deve ser muito limpo, né? O chão deve ser limpo com pano, não com vassoura. Você não pode ter cortina, você deve cobrir os travesseiros, porque realmente a exposição ela leva a crises de asma. Com o uso correto da medicação, é possível evitar as crises completamente? Isto é verdade. Então, você tem hoje medicações, como já falamos aqui, de medicações inalatórias, que são os dispositivos inalatórios, que contêm anti-inflamatório. Quando eles utilizados na dosagem e na posologia indicada pelo médico, ele controla a asma, tá? E temos alguns indivíduos, em torno de 3 a 5% dos asmáticos, que têm asma muito grave, que é difícil de controlar com essas medicações. Mas hoje nós temos pelo SUS medicamentos biológicos que também ajudam o controle dessa asma mais grave. A asma tem controle, mas não tem cura? É verdade. A asma, ela quando tratada adequadamente com os medicamentos disponíveis, ela tem controle. Pode ter também remissão, o que significa que o paciente fica anos sem ter crise, sem precisar frequentar pronto socorro ou internações. Mas para isso o paciente tem que fazer o uso adequado, né, e recomendado na posologia, na dosagem dos medicamentos. Ou seja, as bombinhas, como a gente já falou aqui, os dispositivos inalatórios, ou medicamentos biológicos, que hoje são medicamentos para usar para tratar uma parcela pequena de asmático, em torno de 3 a 5%, que são os asmáticos graves.